Bom, pessoal, vamos continuar falando de fiscalização na mesma normativa, que é a número 95, de 24 de agosto de 2012. E aí, dentro dessa normativa, tem algumas diretrizes que o Sistema Nacional de Fiscalização ela apresenta a estrutura organizacional. Como é essa estrutura? Como que ela deve ser? Deve-se conter um organograma. Dentro desse organograma, garantir o sistema de gerenciamento, autonomia. Tá? Todo o sistema de fiscalização, todos os fiscais, eles devem ter autonomia total no processo de fiscalização. O presidente do CREA não gosta de profissional X, não quer atuação de profissional Y, então vai lá e fiscaliza aquele profissional. Não, isso não deve existir dentro do sistema CONFEA-CREA. O fiscal, ele deve fazer isso de forma aleatória a todos os profissionais. Lembra lá do princípio da universalidade? Bom, dentro do princípio da universalidade, todos os profissionais ligados ao sistema CONFEA-CREA devem estar aptos a receber um processo de fiscalização. E aí, aleatoriamente, esse profissional ele vai ser lá sorteado, vai ser que não passou ainda nunca passou por um processo de fiscalização, pode acontecer, tá? Mas não deve ser direcionado, exceto quando há um processo de denúncia. Houve denúncia, a fiscalização vai em loco para averiguar se a denúncia ela é real ou não, se confere realmente aquilo que foi denunciado. Aí ele vai tentar comprovar ali com documentação aquilo que foi denunciado por alguém. Qualquer pessoa da sociedade pode fazer uma denúncia de algo errado dentro da atuação profissional. Quando isso acontece, aí você tem uma fiscalização direcionada, somente por meio de denúncia. Todos os outros processos de fiscalização, elas devem ser de forma autônoma, ali dentro de um critério ali, sorteio, critério de numeração, bem aleatório mesmo, para que isso aconteça. A estrutura organizacional descentralizada ou centralizada, você acaba ali fazendo a prevenção, o acompanhamento, o controle dos resultados, independente da situação de centralização ou não. Não, a gente tem poucos fiscais na regional, e aí como esses fiscais vão trabalhar? Então, eles vão atuar em todo o perímetro que abrange aquele conselho, e todos os dados serão independentes ali. Se você vai trabalhar dentro do município, se você vai trabalhar em âmbito estadual, todos esses dados serão coletados e enviados ali para a central, onde serão discutidos. A autonomia de que dispõe as ramificações administrativas com relação ao corpo central. Então, deve ser bem definido qual é a linha de comando, qual é a competência de cada fiscal, o que cada fiscal vai fazer, quem é subordinado a quem. Quem é o responsável, quem é aquele que vai auxiliar. Geralmente, quando esses fiscais vão em loco, normalmente vai 2 fiscais. No nosso caso, enquanto instituição, a Faculdade Evangélica de Goianésia, o curso de agronomia, recebeu em 2018 uma comissão de fiscalização para o curso de agronomia, para ver como que estava o andamento do curso, como era a matriz curricular, como que estava a documentação do curso. Vieram 2 fiscais. Um fiscal era formado na área, ele era professor, então na área educacional, ele tinha licenciatura, então ele tinha toda a bagagem técnica voltada para a documentação relacionada ao MEC, e o outro profissional era um agrônomo, que tinha todas as competências ligadas ao curso de agronomia. E aí os 2 fiscais, um verificava a documentação que era direcionada para o MEC e o outro verificava a documentação e os prédios, né, porque eles andaram em tudo, os prédios, os nossos laboratórios e essa documentação relacionada à parte técnica. E aí eles iam questionando, por que esse professor X aqui dá essa disciplina? A formação dele técnica é adequada? Sim, não. Então, eles analisaram detalhe por detalhe do nosso inventário, todos os detalhes da nossa matriz curricular e os seus respectivos professores para fazer uma avaliação. Em 2019,
No final já de 2019, nós recebemos a documentação desse processo de fiscalização, o qual ele dava todas as orientações do que é para ser feito ao longo prazo. Por exemplo, foi detectado que a nossa parte de zootecnia ela é um pouco fragilizada, então nós devemos ter uma estrutura melhor na parte de zootecnia. Nós temos muitas visitas técnicas com o professor da disciplina. No entanto, nós não temos animais físicos dentro da nossa instituição. Então, a nossa fazenda escola está se preparando para ter esses animais para a próxima visita da fiscalização. Então, a gente vai ter os animais, os alunos vão ter contato com esses animais, está sendo estruturado para que isso, num novo processo de fiscalização, esse item já não seja mais cobrado. Ele foi devidamente corrigido, já foi realizada ali toda a parte burocrática que precisava ser feita, né? É preciso construir ter animais, ter bovinos, ter suínos, aves, então é para ter, então a instituição vai adquirir, vai ter o local específico para essas aulas. Bom, então esses fiscais, eles têm que ter essa autonomia de poder ramificar e direcionar quem são as pessoas que vão para loco. Então, o fiscal X vai. Quem vai fazer o relatório? Lá dentro do conselho, tem as pessoas que vão estruturar o relatório, quais foram os erros encontrados, quais são todas as mitigações que devem ser realizadas a longo prazo. E também tem os setores que possuem relação direta, porque o fiscal vem para loco e toda essa documentação ela vai ter que ser passar para um computador, tem que baixar o procedimento administrativo, jurídico, né? Cada item que eles vão encontrar aqui de possível erro na fiscalização, isso tem que ser sentado com um advogado lá dentro do conselho para poder ter todo o assessoramento técnico e jurídico para cada item que eles vão pontuar, para poder dar ali credibilidade em todo o processo de fiscalização. E aí isso tem que ter um padrão, deve ser feito, por exemplo, no caso de instituição, em todas as instituições de ensino do curso de agronomia, o procedimento deve ser o mesmo. Eles vão no visitam todas as dependências, pontuam todos os erros e vão disponibilizar uma lista de tudo que deve ser realizado para que aquele curso tenha uma melhor qualidade. E lá dentro do CREA tem também todo o sistema de tecnologia de informação e investimento nesse setor tecnológico para que tudo se facilite ali o trabalho desses fiscais, né? Para ele não ter que ficar perdendo tempo na parte de documentação, de escrevendo papéis, então tem que ter toda a parte de investimento tecnológico para facilitar a vida desses fiscais. Há um critério também que é o dimensionamento do número de fiscais, então vai depender da quantidade de fiscais disponíveis na regional, do tamanho do empreendimento a ser fiscalizado e do tipo de fiscalização que vai acontecer. Então, esse ato de fiscalização e diligências para coleta em loco, né? Então, você vai definir ali, em loco, a gente precisa ir, é mais distante, é mais perigoso, qual que é o risco? Então, você vai definir ali a quantidade de fiscais. Elaboração do relatório de fiscalização. Quem vai elaborar? Só o fiscal que foi ou ele vai ter uma equipe para auxiliar ele a poder fazer o relatório? Porque geralmente esses relatórios não são tão simples. Dependendo do tipo de empreendimento, a fiscalização ela vai ter que você ter vários profissionais ligados ali, porque você tem uma construção de uma empresa, por exemplo, você tem a parte de engenharia civil, a parte estrutural da área de mecânica, você pode ter ali os impactos ambientais, então tem a necessidade de engenheiro ambiental, se houver impacto nos solos, pode haver necessidade de um engenheiro agrônomo, então depende muito do tipo de empreendimento que vai ser fiscalizado para ser definido esse número de fiscais. E a notificação ou autoinflação, ou auto de inflação, também você precisa ter ali uma quantidade de pessoas para poder fazer essa documentação. E aí tem as pessoas específicas. Você vai fazer isso, você vai fazer notificação, você vai fazer o auto de infração, vai fazer pesquisa para complementar os dados. Então, essa equipe
ela vai ser direcionada dependendo do tamanho do empreendimento, do tipo do empreendimento e da necessidade de mais ou menos fiscais. Excluir das competências do fiscal em virtude do custo de fiscalização. Então, tem alguns pontos que você pode já especificar ali o que você precisa do fiscal. Qual que é a atividade? O que ele vai fazer? Tem algumas atividades administrativas, por exemplo, que você não precisa passar para o fiscal. Você pode contratar, por exemplo, um auxiliar administrativo que faz toda a parte administrativa e organiza ali a parte escrita, a parte burocrática, e o fiscal ele vai ficar mais com a parte técnica. Pode-se ter apoio, por exemplo, de uma câmara especializada, quando você precisa de um fiscal técnico, que só aquela pessoa tem competência para verificar determinado assunto. Vamos pensar aqui, você tem uma lavoura, e essa lavoura está com uma doença nova, tem uma doença diferente ali, então você precisa de um especialista em fitopatologia. Então, tem que ter um fiscal ou um apoio da Câmara especializada, de alguém especialista em fitopatologia, para poder ir naquela lavoura, para poder fazer o ato de fiscalização. Tanto de coleta de dados, para fazer ali o isolamento do patógeno, se houver necessidade. Então, tem que ter o apoio dessa Câmara especializada. Então, não é qualquer fiscal e não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de vistoria. Mas aí tem a parte da elaboração técnica, né? Então, você vai contar com o apoio desse indivíduo. Outro item também que você precisa de apoio especializado é quando você tem ali uma praga que é recente, né, que começou a chegar numa propriedade, você viu que ela se alastrou bastante, e aí você precisa de um profissional específico da área de entomologia. Então, vai aquele profissional. Então, se você chamar a Elitânia para fazer um laudo técnico de entomologia, não vai sair nada legal. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento específico da área de entomologia. Eu tenho conhecimento específico da área ambiental, então eu consigo fazer um laudo da área ambiental, mas não consigo fazer um laudo técnico da área de entomologia ou de fitopatologia. E aí você vai pegar indivíduos com competências específicas para elaborar esses laudos. E aí tem outras atividades também que você consegue cruzar dados ali ou repassar para outras pessoas que não precisa necessariamente de um fiscal em loco para fazer. Por exemplo, análise prévia de um registro da RT. Vocês vão, daqui 3, 4 meses, vocês estarão formados e vocês vão fazer o registro do CREA de vocês. E aí você precisa fazer uma parte inicial. Então, um auxiliar administrativo pode ajudar vocês. O registro da RT. Eu tenho uma análise prévia, fiz aqui o meu possível projeto, postei no sistema e aí a pessoa vai analisar a minha RT. Então, isso dá para ser feito tranquilamente por um auxiliar administrativo, sem a necessidade que isso seja feito por um fiscal. Emissão de boletos, orçamentos, tudo isso pode ser feito ali por outros atendentes, não necessariamente pelo fiscal. Essa imagem aqui é de um laudo técnico, falando sobre sobre uma visita técnica que um fiscal especificamente fez. Então, de um sistema contra descarga atmosférica no Hotel X, e aí tem que ter toda a numeração, né, da carteirinha de cada profissional que esteve lá naquele local. E o assunto, aí você tem aqui o assunto, a data da visita, o local, a cidade, e aí vem toda a documentação ali relatando tudo que foi fiscalizado, tudo que foi visualizado. Tem alguns fatores de interferência, por exemplo, principais setores relacionados, fluxo de obstáculos, demandas externas. Então, são itens que podem interferir nesse processo de fiscalização. Bom, nesse item, todos esses fatores devem ser lembrados. Por exemplo, você tem que lembrar de mapear o fluxo de processo de fiscalização, identificação de todas as unidades relacionadas, fazer os POPs da forma adequada, para saber que identificar a fiscalização, quando aconteceu, onde aconteceu, todos os itens necessários. Mapear o fluxo do processo no âmbito do CREA, verificar se realmente isso ocorreu,
se os serviços estão sendo necessários e também as demandas externas. Também tem que ser preenchido todos os POPs, toda a tipificação apresentada para os outros órgãos públicos, relacionar o que a mídia falou, houve denúncia, a mídia falou isso, então vai lá em loco, verifica. A sociedade, não, o pessoal está comentando que X, empresa X está fazendo dessa forma. Então, todos os itens podem interferir no processo de fiscalização e aí o fiscal deve estar atento. Detalhe, viu que em todos os itens deve estar falando para preencher os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão? Sim, eles devem ser preenchidos da forma adequada para atender toda a demanda e a comprovação adequada de tudo que está sendo feito. Ferramentas e instrumentos, a gente tem aí vários processos, né? Desde um sistema eletrônico bem atualizado, uma plataforma atualizada, rápida, né? Que ninguém tem paciência com uma plataforma muito lenta. Você precisa de uma plataforma que seja bem ágil. Os procedimentos eletrônicos de apoio à fiscalização, você precisa de computador, de equipamento técnico mesmo, né? De aparelhos técnicos para que haja um processo de fiscalização adequada. Veículos para que haja toda a movimentação, né? Esses fiscais vão ficar de cidade em cidade, eles são em âmbito regional, então a sede está lá em Goiânia, então eles viajam no estado inteiro. Tem agronomia em Goianésia, em Ceres, Rio Verde, então ele vai viajar em todos os pontos para poder a fiscalização. E os fiscais também devem ser treinados, bem condicionados para atuarem no mercado. Essa imagem aqui é bem interessante de esse carro aqui, pelo menos da minha direita, é um carro de fiscalização federal falso. Por quê? Isso aqui foi pego em uma blitz, onde o pessoal fez uma plotagem do Conselho Regional de Agronomia lá da região e estava passando com drogas nesse carro. Então, esse aqui eu tirei essa imagem de uma reportagem de jornal. E aí também, né, o carro do conselho, ele tem que ser identificado, tem que saber qual é a numeração do carro, qual que é a placa do carro. O carro é realmente um veículo do conselho ou é um carro que está usando indevidamente o nome da instituição. Então, isso deve ser algo de se ficar bem atento em todo o processo de fiscalização e da recepção desses fiscais na propriedade, na empresa. Os treinamentos devem acontecer de forma sistêmica, contínua, várias vezes no ano. Procedimentos escritos, né? Os POPs, o acompanhamento, o controle de fiscalização, o tratamento dos processos devem ser bem organizados. Comunicação e harmonização entre os níveis, tá? Realizar reuniões entre o fiscal e aqueles que estão lá dentro do conselho que vai auxiliar no relatório, entre os advogados da empresa, entre outros profissionais da área que têm relação ou fiscalizou algo parecido. Deve haver essa comunicação, calendário de reuniões, incentiva ao uso de mecanismos de comunicação virtual, reuniões online, para ficar uma comunicação bem consistente e tornar mais eficiente o processo de fiscalização. Modelo de gestão do planejamento regional deve ser definido aí um plano plurianual. O que o CREA espera? Quem vai fiscalizar o quê? O que a gente vai fiscalizar mais esse ano? Qual é a nossa ênfase? Definir o planejamento de fiscalização anual, ouvir as câmaras especializadas, o que deve ser feito, quais são as especialidades que a gente tem, o que está tendo mais problema naquela regional, a prevenção e adequação quadrimestral, durante 4 meses, o que a gente vai fazer? E mensalmente, o que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? Então, tudo isso tem que ter um modelo de gestão, tem que ser planejado, a fiscalização ela não deve ser aleatória. Onde será fiscalizado deve ser feito por um sorteio planejado antecipadamente, tá? E isso no decorrer do ano, tudo isso vai sendo executado.
E aí você tem as ferramentas e metodologia da gestão utilizada, a validação dos processos de planejamento, formalização e aprovação do planejamento atual, registrar o nível de formalização e apresentação dos resultados do planejamento. Então, lá dentro do CREA, todo esse processo, a fiscalização em loco é um dos itens só do processo. O planejamento ele tem que acontecer antes, a forma de discutir esses dados deve acontecer antes. E aí você tem os objetos da fiscalização, o estabelecimento do conceito, da visão, dos valores do setor. Então, tudo isso deve acontecer, tá? Especificar qual é o objetivo, qual é o conceito, por que estamos fiscalizando, qual é a legislação, tudo isso deve ser apontado. Critérios empregados para a seleção da fiscalização, uniformização, periodicidade, planejamento e priorização. A denúncia, de toda denúncia é prioridade. Qual é a missão de uma fiscalização? Atuar eficiente e eficazmente como instância superior da verificação, da fiscalização e do aperfeiçoamento do exercício das atividades profissionais. Orientar seus esforços do agente público para a defesa da cidadania e da promoção do desenvolvimento social. A missão é você tornar o exercício profissional mais eficiente. A missão da fiscalização não é simplesmente multar os profissionais. A missão é tornar a sociedade um lugar melhor, com profissionais aptos, capacitados, para que os serviços sejam prestados da melhor forma possível e dentro da legalidade. A visão, ser reconhecido como um sistema eficaz e comprometido, né, buscando a excelência de todos os profissionais envolvidos e o valor máximo aí do sistema CREA. Quando se pensa a fiscalização é integridade, ética, excelência e transparência dentro do processo. E aí você tem ali todo um planejamento ali de forma interna, você tem que pensar o quê? Na fiscalização de acessibilidades, fiscalização de sinistros. Existe a fiscalização de empreendimentos em funcionamento, a fiscalização preventiva integrada de uso de EPIs, de obras públicas, de órgão público, do campo de vocês, né? Então, lá na agronomia, se, por exemplo, se está um vazio sanitário, como você está atuando, quantas empresas que você está assinando ali a documentação, você está em loco nas empresas que precisam de um engenheiro agrônomo. Então, tem toda ali vários tipos de fiscalização e aí tudo isso tem que ser planejado. As fontes de informação devem ser aquelas que você consegue extrair in loco do processo de fiscalização, pode comparar com o que foi comunicado em sites, jornais e também você tem que comprovar tudo aquilo que você visualizou. Além de você ter também como base a legislação. Compara-se tudo que você encontrou em loco com a legislação abrangente naquele local, naquela regional ou em âmbito nacional. Desempenho dos resultados também são medidos, tá? Então, o fiscal, ele vai em loco, ele trabalha, ele aponta o relatório e aí isso também vai ser discutido lá dentro da instituição. Princípio de formação de medição, como você acompanhar ali quantas fiscalizações aconteceram, acompanhamento mensal, quadrimensional da fiscalização, prevenção do desempenho individual de cada fiscal, né? Mesmo que seja um trabalho em equipe, cada fiscal tem ali o seu rendimento, ele vai ser avaliado constantemente. Informações de controle, o que ele tem feito, tá? Da forma adequada, todos os seus relatórios. E aí, como que eu posso visualizar isso? Então, lá dentro do CREA, isso acontece. Então, você tem esse acompanhamento individual do grupo, dos documentos que cada fiscal elabora, e aí eles trabalham com o princípio da meritocracia, que é você pensar em premiação por desempenho de área de fiscalização, instituição de critérios que abordam aspectos quantitativos, qualitativos, de desempenho, tudo isso são princípios da meritocracia dentro do conselho, ali quando você é o fiscal.
tá? Então, dentro da instituição tem toda uma estrutura para te amparar profissionalmente, e aí, de acordo com com o seu mérito, você vai melhorando ali o seu posicionamento na instituição. E aí você tem vários dados, né, que você pode acompanhar, tipo número de fiscalização, tipo, quantitativos. Então, são itens que são detalhados ali dentro de um processo de fiscalização. Dentro de processo de fiscalização, não. Dentro para analisar a eficiência de cada fiscal, como que ele é, como que ele aborda, como que ele trabalha ali no seu dia a dia. E aí tem o relacionamento institucional. E aí você tem aí os convênios da mútua, elaboração de acompanhamento de convênios, fiscalização preventiva, fiscalização de sinistros, relacionamento, entidade de classe. Então tem vários tipos de relacionamentos que o fiscal vai ter, que o processo de fiscalização vai ter, dentro de vários âmbitos dentro do próprio sistema Confea-CREA. Treinamento da fiscalização deve acontecer com uma certa periodicidade, quase que não sai, né, a palavra, mínima anual. E aí você tem que ter outras também, uma nacional, tem as capacitações regionais de treinamento, fiscalização, é contínua, tá? Sempre tem uma legislação nova, sempre tem uma resolução que acabou de sair, e aí é necessário que haja sempre essa reciclagem desses fiscais. Depende, aí você tem ali meio de demanda para aperfeiçoamento, incentivos de progressão acadêmica, plano de cargos e salários, melhoria, né? Cada vez que você acrescenta ali um nível acadêmico no teu currículo, você melhora ali a tua condição de trabalho, né? Seja só graduação, especializações, mestrados, doutorados, e isso vai melhorando ali a tua capacitação técnica. A abrangência da fiscalização, ela já disse, né, que ela tem que ser clara, tem que ser restrita ao exercício profissional, tem que ser realizada no âmbito interno, você tem que chegar, se mostrar, se apresentar como fiscal, deixar claro tudo que você vai solicitar para o fiscalizado, para o profissional, e aí você vai mostrar, olha aqui, essa documentação, isso está certo, isso está errado, e você vai adequando tudo ali. Dificuldades para obtenção de dados, fixar, divulgar convênios, né? Você pode encontrar essas dificuldades sim, mas são itens que você vai melhorando ao longo do tempo. Acompanhamento do processo pelo fiscal, fixar as atribuições do fiscal. Então, são itens que você precisa ir amarrando ao longo do tempo para que aquele profissional seja um bom fiscal in loco e traga relatórios concisos, com dados, né, que não sejam ali desacreditados ao longo do